Oi, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre o poder global. Quando a gente fala sobre poder global, é interessante lembrarmos que o poder ele se concentrou em diversas partes do mundo de acordo com o tempo, e isso foi mudando. Esse poder foi sendo deslocado de uma região para outra, de acordo com o momento histórico e as configurações que exigiam ou exigiram esta mudança. O poder ele está dividido em ordens. A gente chama de primeira ordem mundial, segunda ordem mundial e terceira ordem mundial. Nós vamos dar um destaque para a primeira ordem mundial, começando com o poder concentrado no continente europeu, principalmente para o Reino Unido, o contexto em que aquele continente ele foi berço do que nós conhecemos como a Revolução Industrial. Então, existia um grande poder, até mesmo muito ligado ao processo de colonização, dos períodos das grandes navegações. Então, gravem que dentro da Primeira Ordem Mundial, devido ao contexto histórico e participação da Europa no domínio de outros continentes, o poder ele se concentrava de uma maneira bem mais forte nessa região. Posteriormente, nós chegamos no contexto da Guerra Fria, em que nós vamos ter um mundo bipolar. A Guerra Fria, que foi um embate entre o sistema capitalista, representando os Estados Unidos como uma grande potência nessa defesa por esse sistema, e do outro lado o socialismo representado pela URSS, né, e influenciando também outros países. Então esse embate, não necessariamente esses países se atacaram de uma maneira direta, mas financiaram conflitos ao redor de boa parte do mundo. Nós chegamos na Segunda Ordem Mundial. Então o poder ele era dividido nesse mundo bipolar. Estava Estados Unidos de um lado, o RSS do outro. A gente vai caminhar porque a Guerra Fria ela finaliza. E aí, a partir do final da Guerra Fria, começa o que nós conhecemos como Terceira Ordem Mundial. O mundo agora, ele não é mais um mundo bipolar, dividido só entre o sistema capitalista e socialista. Nós temos uma ordem multipolar. Vamos ver que o poder está concentrado em outros polos, em outros continentes ao redor do mundo. Então, nós temos os Estados Unidos exercendo uma grande influência a nível mundial e principalmente no continente americano. Nós temos o Japão, nós temos a União Europeia, damos um destaque também para a Rússia e para a China, que nas últimas décadas despontaram também nesse sentido da geopolítica do poder. E aí a gente chega no que nós conhecemos, que é a atual Terceira Ordem Mundial. Nós temos outros polos de poder divididos ao redor do mundo. Quando fala sobre essas relações de poder, é interessante lembrar que esses conflitos de interesses e de países que dominam e são dominados precisaram de órgãos, organismos, organizações que seja, ao longo do tempo para mediar, que tinham como principal intenção a manutenção da paz. Entre essas organizações, no passado teve a Liga das Nações, que não conseguiu impedir o surgimento de uma Segunda Grande Guerra Mundial. Então, antes de existir a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, no passado, para tentar fazer essa manutenção da paz, existiu a Liga das Nações, porém ela falhou no seu dever de conseguir impedir a eclosão de uma grande guerra. E aí, depois, posteriormente, surge a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. A ONU, ela conta com a Assembleia Geral, ela conta com o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, nós temos 5 países que saíram fortalecidos da Segunda Guerra Mundial, que têm o poder de veto, que são fixos, e nós temos mais 10 países rotativos que permanecem a cada 2 anos no Conselho de Segurança. Há um grande debate, uma grande polêmica sobre esse poder de veto que é concedido a esses 5 países que saíram fortalecidos no na Segunda Guerra Mundial e são presentes no Conselho de Segurança. Temos também outras partes da ONU que é estruturada para a questão da educação, para a questão de refugiados, e a ONU ela exerce como tentativa dessa manutenção da paz, embora ela respeite
em sua essência, a soberania dos países. Então, ela não necessariamente interfere diretamente em alguns assuntos e ela trabalha muitas vezes como um organismo mediador e recomendador. Combinado? Espero que este vídeo sobre o poder global e suas diversas vertentes possam ajudá-los. Até mais e ótimos estudos!